Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Em pé da maneira que estamos, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro dos Salmos, Salmos de número 25. Como tem sido falado aqui desde o início deste culto, o Senhor já tem falado. E Ele só confirmou aquilo que Ele colocou no meu coração. Não foi fácil chegar aqui hoje, mas até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Então eu convido você a abrir o livro dos Salmos, no Salmo 25. Nós vamos ler a primeira parte, que é uma pergunta do verso de número 12. Amém? Todos encontraram? Diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Vamos repetir todos juntos. Qual é o homem que teme ao Senhor? Pode tomar o seu assento. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, uma vez mais, de poder estar na casa do Senhor, para louvá-lo, bendizê-lo. Agradeço a Deus também pela vida do nosso pastor, que nos abriu a oportunidade para ministrarmos a palavra. É um desafio sempre muito grande, mas se não for com a graça de Deus, nós não conseguimos. Então nós oramos, pedimos direção a Deus, e Ele fala aos nossos corações. Eu tenho certeza que Ele falará aos nossos corações. Na verdade, Ele apenas, nós iremos relembrar tudo que foi falado, tudo que foi orado, tudo que foi pedido, tudo que foi cantado aqui neste culto, amém? Então agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, dos nossos líderes. Hoje também é uma oportunidade especial de mim poder estar cultuando junto com a minha noiva. A Angel está aqui, então graças a Deus pela sua vida. É um privilégio tê-la aqui em nosso meio. Irmãos, eu confesso que na quinta-feira o pastor me chamou aqui, falou assim: Bruno, você traz a palavra domingo. Eu fui para casa e eu falei: meu Deus do céu, me ajuda, me ajuda. E orando em espírito, eu já estava com um tema no meu coração, na verdade, mas eu orei a Deus para que Ele falasse comigo, né? Porque não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho que tem que ser falado, tem que ser dirigido por Deus, né? E quando eu peguei a minha Bíblia e abri a Bíblia e comecei a folhear, apenas confirmou aquilo que o Senhor já estava falando ao meu coração, que é: qual é o homem que teme ao Senhor? Essa pergunta ecoou no meu coração e tem ecoado no meu coração. Esses dias nós estivemos aqui na sexta-feira, o pastor falou a respeito dos homens, que é difícil encontrar homens hoje em dia, mas estava sendo a oração dele para que Deus continuasse enviando homens, porque assim a família, né, segue sempre o homem, ou assim deveria ser. Claro que Deus levanta mulheres, levanta os seus servos, mas nós vemos e sabemos que vivemos em uma época em que o conceito de homem tem sido de todas as formas destruído. Essa que é uma verdade, né? A mídia, os canais de comunicação, todas as ONGs e tudo que você escuta falar, fala contra a imagem do homem, né? Mas essa pergunta então teve mais sentido para mim, porque aqui a pergunta que o salmista faz não é apenas qual é o homem, né? Não é apenas sobre cadê o homem, quem é esse homem. É um homem que tem uma característica, e a característica aqui falada é: qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem que teme ao Senhor? Esta é a pergunta. Mas se você ler o contexto do Salmo 25, você vai ver que daqui Davi estava fazendo uma oração ao Senhor. Davi orava ao Senhor, confessando a Deus os seus pecados e também pedindo que Deus o livrasse dos seus inimigos. Se você ler aqui os primeiros versos até chegar no verso de número 12, ao qual nós estamos falando aqui esta manhã, você vai ver Davi, por exemplo, com toda a sua devoção, falando ao Senhor: a ti, Senhor, levanto a minha alma. É interessante como Davi fala:
cada palavra que Davi fala, cada verso que ele escreveu, a história dele tem muito significado. Davi, nós sabemos, foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Então, esse salmo me chamou muita atenção, porque no meio de todo esse pedido, desta oração, desse lamento que ele fazia, ele fez uma pergunta. Isso é muito interessante. Enquanto ele confessa ao Senhor, ele diz aqui: lembra-te, Senhor, no verso 6, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Depois ele vai falar assim, não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Então isso me chama muita atenção, porque no meio desta oração, no meio deste pedido, no meio dessa confissão que ele faz ao Senhor, essa pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? Então aqui nós já começamos a ter muitos insights, ou coisas que nós podemos refletir ao ler esse salmo. Nós podemos aprender, por exemplo, o que é orar. Se você ler esse salmo aqui, você vê o que é orar. Orar não é apenas você dobrar os seus joelhos e começar a pedir coisas ao Senhor. Olha como Davi começa esta oração: a ti, Senhor, eu levanto a minha alma. É muito mais do que um pedido, é uma expressão, uma devoção a Deus. Nós também aprendemos sobre pelo que devemos orar. Por exemplo, perdão dos nossos pecados. Perdão dos nossos pecados, direção em relação aos nossos deveres, o favor de Deus, o livramento de problemas, sermos guardados e livrados das mãos dos nossos inimigos. Somos rodeados às vezes por inimigos, só por professar às vezes o nome do Senhor. E também a salvação da igreja de Deus, você vai ver no último verso, no verso 22. Então, em meio a tudo isso, em meio a esse lamento, em meio a essa oração, nós encontramos esta pergunta: quem ou qual é o homem que teme ao Senhor? E para nós entendermos um pouco, e naquilo que o Espírito Santo me dirigiu, porque se você for falar desse tema específico, nem se eu passasse a minha vida inteira pesquisando e aprendendo, seria impossível falar sobre isso. Existem autores que escreveram livros e lecionam sobre isso há décadas, e cada vez eles aprendem mais coisas. Dizem que na Bíblia, ao longo da Bíblia, mais de 500 versículos falando a respeito do temor ao Senhor. Então eu só quero pegar aqui 3 passagens que Deus me fez pensar a respeito, antes de nós trabalharmos na pergunta e refletirmos sobre o temor do Senhor. O temor ao Senhor, o que é? Como já foi falado aqui hoje, o Felipe falou que estava meditando no livro do Êxodo. Abra sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta no livro do Êxodo, no capítulo 3. Vamos ver um pouquinho. Nós sabemos que Deus, Ele levantou um homem chamado Moisés. Nós sabemos a história de Moisés. Sabemos que a sua mãe teve um filho, mas em meio à perseguição, ele teve que ser colocado num cesto, e ela orou, ela acompanhou, o Senhor o guardou, ele cresceu, e depois ele se tornou o homem escolhido por Deus para livrar o povo das mãos de Faraó. Mas lá no capítulo 3, Deus aparece a Moisés. E se você pensar sobre isso, eu acredito que todos aqui já ouviram a história de Moisés, já ouviram comentários, o pastor aqui alguns dias falou um pouco a respeito disso. Você viu um fenômeno que aconteceu, em que lá no deserto, Moisés viu uma sarça pegar fogo. Isso é algo normal, nós aprendemos aqui que isso é algo normal. Em meio ao deserto, em razão das circunstâncias, é normal uma árvore pegar fogo. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que aquela sarça, ela pegava fogo, mas não consumia, o fogo ali não acabava. Então, ele começou a olhar aquilo, e ele começou a andar em direção daquela sarça. Foi quando então ele ouviu uma voz. Uma voz que disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Você pode acompanhar comigo no capítulo 3, versículo 4.
Então disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Olha que interessante, Moisés, atraído por aquilo, andando em direção, ele ouve uma voz. E a voz falou: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Todas as vezes que nós adentramos a um recinto para oferecer uma adoração ao Senhor, nós precisamos lembrar disso. Tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Nós cantamos aqui, nós louvamos ao Senhor a sua grandeza, a sua criação, a sua majestade, toda a glória que Ele merece. E Deus fala mais a Abraão: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E olha que interessante que Moisés fez. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, o que é interessante aqui, o temor que ele sentiu foi por saber na presença de quem ele estava. E esse temor que ele sentiu não fez fugir da presença desse ser ou de Deus. Foi um temor que ele sabia, uma reverência, porque eu acredito que ele escutou a respeito do Deus dos seus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então ele sabia na presença de quem ele estava. Só que esse temor não o fez correr da presença de Deus. Então, às vezes, por conta das traduções, nós confundimos algumas coisas, algumas palavras, por exemplo, temor e medo. Nós vemos que aqui esse temor, essa reverência, não o fez fugir da presença do Senhor. Isso é muito importante. E essa reverência o fez conversar com Deus. Esse temor e esse saber, esse conhecimento de quem ele estava e na presença de quem ele estava, o fez conversar com Deus. Então você vai ver um pouco adiante que Deus fala com ele e ele fala assim: ó, você vai lá no teu povo e você vai falar aquilo que aconteceu a você. Você vai falar que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, vai livrar o povo das mãos de Faraó. Aí ele pergunta para Deus: mas Senhor, quando eu chegar lá, o que eu vou falar para o povo? Quem eu vou falar? E Deus falou assim, Deus se revela a ele. Você, quando você chegar na presença do povo, você diz assim, ó: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Esse é o Deus a que nós servimos, o eu sou. Ele é, ele era, ele é e ele há de vir. Esse é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó, e é o Deus que agora aparece a Moisés, direcionando e mostrando a ele que ele tinha uma obra a fazer. E que Deus, o grande eu sou, iria livrar o povo de Deus das mãos da escravidão, das mãos de Faraó. Então, esse santo e reverente temor do Senhor nos aproxima dele e nos faz viver experiências divinas, coisas que nós jamais experimentaríamos se nós estivéssemos longe da presença do Senhor. É muito normal nós termos medo daquilo que nós não conhecemos. Isso é muito comum. Eu sou uma pessoa que eu gosto de, por exemplo, quando eu gosto de um tipo de comida, eu costumo ir naquele mesmo lugar. Assim, eu não vou ficar experimentando coisa que eu não sei. Eu prefiro ir lá, que eu estou mais certo que lá vai ser bom. E às vezes nós podemos aplicar isso em outras coisas da nossa vida. Nós temos às vezes o medo do desconhecido. E tudo que Deus queria fazer aqui era se mostrar ao povo. Se mostrar ao povo, e é o que Ele continua a fazer. Deus sempre quis se revelar ao povo, mostrar ao povo quem Ele era.
Só que o povo precisava saber que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era o Deus criador, o Deus que tudo fez, o Deus que tudo criou, o Deus que pelo poder da tua palavra as coisas vieram à existência. Esse é o Deus que nós servimos, né? Então, nós um pouco mais à frente, lá em Êxodo 14, por exemplo, 31, nós vemos e sabemos a história que Deus ele fez e operou maravilhas, mandou as pragas, e a Bíblia diz que o Senhor, com mão forte, livrou o povo das mãos de Faraó. Nós sabemos, o Felipe falou aqui hoje, sobre a irmã Juliana, acho que falou, sobre a nuvem que acompanhava o povo. Esse é o Deus que nós estamos falando aqui esta noite. Era a nuvem que acompanhava o povo na frente, mas quando aquela situação em que o mar precisava ser aberto e Deus precisava livrar o povo, a nuvem saiu da frente do povo e foi para trás do povo. Então, enquanto o povo marchava, Deus ia guardando e guiando como uma nuvem, e os carros de Faraó não conseguiram acompanhar o povo de Deus. Foi quando o povo termina de passar e todos aqueles homens morreram. Então você vai ver no livro do Êxodo, no capítulo 14, versículo 31, que diz assim: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Olha que interessante, aquilo que Deus fez, o livramento, fez o povo temer ao Senhor. Fez o povo temer ao Senhor e saber que Deus era na vida de Moisés, né? Um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 19, verso 11, vamos ler juntos. Essa parte aqui é muito interessante porque Deus livra, e depois de 3 meses, nós vamos ver nos capítulos 19 e 20, foi quando Deus fala para Moisés que iria entregar as leis, a lei, né? Então Deus falou a Moisés para mandar o povo se santificar, porque ele ia aparecer ao povo. Ele ia aparecer ao povo, e você vai ver aqui no capítulo 19, nós podemos ler, por exemplo, os versículos 10 e 11, que diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o 3º dia. Porquanto ao 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos do todo o povo sobre o monte Sinai. Isso é muito interessante. A Bíblia nos fala e nos relata nesse acontecimento aqui, que quando chegou o dia, nós podemos ver aí nos versículos 16 adiante, o que aconteceu naquela ocasião. A Bíblia diz que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. A Bíblia diz ainda que todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Agora você imagina o povo vendo isso acontecer. Mas sabe o que acontece com o povo? A Bíblia vai dizer, para mim é uma das coisas mais tristes que eu vejo na Bíblia. Porque quando Deus Todo-Poderoso quis se mostrar ao povo, lá nos versículos 18 em diante, 18 e 19 vai dizer assim, ó: o povo e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegava. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Isso aqui é interessante, porque já não é o temor que Moisés sentiu na presença de quem ele estava. O povo aqui teve medo de Deus. O povo aqui teve medo de Deus e não quis que Deus falasse com eles. Você já pensou Deus querendo se revelar a você, o Deus que me criou,
o Deus que te criou, e com as mãos dele ele nos formou, que a Bíblia diz assim, ó, e façamos nós o homem, a nossa imagem e semelhança. Você já imaginou você ter a oportunidade de ver esse ser que fez tudo o que há, que fez o céu, a lua, as estrelas, o fundamento, tudo o que existe, com a mais perfeita perplexidade, querendo se mostrar ao homem, e o homem falou, não fale Deus conosco. Não fale Deus conosco. Isso é muito triste, para mim é muito triste. Quantas vezes Deus quer falar conosco e nós preferimos que alguém fale ao invés de Deus? Ao invés de nós irmos para o autor das escrituras, para aquele que criou as coisas e que se releva através da tua palavra, nós preferimos ouvir os outros. Isso é triste. Isso é triste porque eu e você temos a oportunidade de conhecermos ao Senhor aqui, e nós às vezes desperdiçamos a oportunidade. A Bíblia diz, e nós já lemos aqui nas últimas semanas, que a vida eterna é que nós conheçamos ao Senhor. Só que tem muitas pessoas que acham que conhecer ao Senhor é só depois que morrermos. No momento em que você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você já está participante da vida eterna, e você já tem a oportunidade de conhecê-lo, mas muitas vezes eu e você recusamos isso. Muitas vezes nós temos a oportunidade de nos achegar ao trono da graça e nos recusamos, não queremos ouvir ao Senhor. Mas continuando aqui, essas manifestações espantosas presentes à visitação de Deus tinham vários propósitos. Por exemplo, demonstrar a santidade de Deus, o poder de Deus, a transcendência de Deus. Tinha também inspirar a fé do povo em Deus e firmar a autoridade, por exemplo, do seu servo Moisés. E tinha também dos objetivos dessa aparição de Deus era comunicar o temor de Deus no coração das pessoas, para que eles não pecassem, e também conscientizar fortemente o povo de que resultará em julgamento, morte, a desobediência deliberada a Deus. Se você ler aí os versos 12 a 25, também Hebreus 10, dos versos 26 a 31. Mas, como nós dissemos aqui, o povo rejeitou ver e ouvir ao Senhor. Isso é muito triste, isso é muito triste. Então nós já aprendemos aqui um pouco sobre o temor, algumas reflexões. Eu falei que é impossível para mim, e eu sou incapaz de explicar isso. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele pode fazer você entender o que significa temer ao Senhor. Pelo menos duas coisas nós aprendemos aqui. Que existe um temor que nos aproxima de Deus. Nós vemos pelo exemplo da vida de Moisés. Mas também tem um temor, um medo que nos afasta da presença de Deus. Nós vimos com o que foi que aconteceu aqui quando o povo viu as manifestações de Deus. Então, vamos continuar pensando sobre isso. Eu quero falar sobre mais uma coisa para nós refletirmos acerca do temor do Senhor. Eu quero que você vá lá para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos aí andar em alguns versículos. A Bíblia vai dizer sobre os filhos de Eli. Muito conhecido de nós esses nomes, Ofni e Finéias. A Bíblia diz assim no verso 12 do capítulo 2 de 1 Samuel, só para vocês entenderem o contexto, Eli era o sacerdote e também usado como profeta, o profeta Eli, mas os seus filhos, olha o que a Bíblia diz, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Mas uma coisa que nós temos que notar é que eles serviam ao Senhor. Eles serviam ao Senhor. Se você ler o contexto aqui dos versículos 12 ao 17, você vai ver as barbaridades que eles cometiam contra Deus. Tanto que no verso 17 vai dizer assim, ó: era pois muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor,
porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Mas, lá nos versículos 27 em diante, você vai ver a profecia de Deus contra a casa de Eli. Uma coisa apenas eu quero chamar a nossa atenção. Enquanto alguns têm oportunidades de servir a Deus com integridade, desprezam a Deus. Às vezes, tem pessoas que têm oportunidade de servir, mas desprezam a Deus com as suas atitudes. Nós vemos, por exemplo, na vida de Ofni e Finéias. Só que enquanto alguns desprezam, Deus ainda levanta Samuel, tá? Porque aqui nesse contexto em que havia uma mãe que chorava para gerar um filho. E quando ela gerou, ela entregou o seu filho a Deus. Eu falei sobre isso aqui na semana passada rapidamente. Enquanto os filhos de Eli tinham oportunidade de servir, tinha uma mãe orando pelo seu filho. E que ela falou assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, se eu gerar, eu entregarei na sua casa para sempre. E nós vamos ver quem foi Samuel na presença de Deus. Nós sabemos quem foi Samuel na presença de Deus. Ele era um homem temente ao Senhor. Quando ele falava, Deus não deixava cair por terra as suas palavras. Essa é a diferença, nós já começamos a aprender aqui, daqueles que temem ao Deus e daqueles que não temem. Mas lá no capítulo 4, apenas para finalizar aqui, há uma guerra entre Israel e os filisteus, e Israel foi ferido, né? E os anciãos da casa de Israel, eles se perguntaram por que aquilo havia acontecido. E foi então quando eles pediram para que fosse trazida a arca do concerto, a arca da aliança, que significava a presença de Deus no meio do seu povo. Só que trouxeram a arca, sabe quem trouxe a arca? Ofni e Finéias. Aqueles que com tão grande pecado pecaram contra o Senhor na frente do povo. A Bíblia diz, lá nos versos 11 em diante, você vai ver no capítulo 4, acompanhe, tome nota, depois você medite na sua casa, que foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Nós estamos falando de temor ao Senhor. Nós estamos falando sobre a santidade do Senhor, sobre quem Ele é, sobre o que é servi-lo com integridade, sobre o que é se separar da presença do mal, temendo ao Senhor, para adorarmos a Ele com integridade. Então, os filisteus, eles vencem a batalha, a arca do concerto do Senhor foi tomada, e Ofni e Finéias são mortos. Então, quando nós não tratamos as coisas de Deus com o devido temor e reverência, em determinadas situações, Deus executa juízo. E apenas para finalizar aqui, falando um pouco do temor ao Senhor, lá um pouco mais adiante, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, quando Davi já é rei sobre Israel, nós sabemos que ele ganha algumas guerras, e ele pega a arca do tesouro, a arca da aliança, e decide trazer a arca da aliança para Jerusalém. E eu quero que você acompanhe comigo essa passagem de 2 Samuel 6, porque isso aqui é muito interessante. Deus falou muito comigo nesse ponto aqui. A Bíblia diz, lá no versículo 3, e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Isso aqui é muito interessante, porque você vai ver Davi trazendo a arca da aliança em direção a Jerusalém, só que ele decide usar, ou eu vou colocar aqui na nossa linguagem, a modernidade, o carro novo. O carro novo. Quantas vezes, e nós estamos vendo hoje em dia, as inovações dentro da igreja do Senhor. Quantas coisas que nós aplaudimos, damos risada,
mas nós nos perguntamos onde que está a devida reverência e o temor a Deus. Isso me faz pensar e refletir aonde eu sirvo ao Senhor. O que está sendo pregado, o que está sendo ensinado. Será que eu estou no lugar certo? Há um pastor que diz assim, não procure a igreja mais próxima da sua casa. Procure a igreja mais próxima da palavra de Deus. Esse é um aviso para nós. Cuidado com os carros novos. E lá um pouco mais adiante, vai dizer no versículo 6, e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Isso aqui me faz pensar muito. Você vê, eles estavam carregando a arca do concerto. A arca ia cair. E o que Uzá fez foi só tentar pegar a arca. Foi só tentar pegar a arca. Às vezes, gente, nem tudo que brilha é ouro. Muito cuidado com os carros novos dos nossos dias. Lá no versículo 9 diz assim: e temeu Davi ao Senhor naquele dia. Com a presença de Deus nós não podemos brincar, porque Ele é santo. Então a pergunta é, por que Deus se irou contra Uzá e por sua falta de respeito e reverência o matou? Nós vamos descobrir que Davi foi consultar a palavra de Deus para saber o que tinha acontecido. E ele descobriu, nós vamos ver lá em Números 4, que diz que é dever dos levitas, ou seja, o povo da tribo de Levi, carregar a arca do concerto. E Deuteronômio 10:4 vai dizer: no mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto ao Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até aos dias de hoje. Então você vai ver que as coisas na casa do Senhor tem que ser com a intenção correta e da forma correta. Nós não podemos brincar com a presença de Deus. Às vezes um descuido pode nos levar a um juízo de Deus contra nós. Isso é um chamamento de Deus para trazer à nossa memória a quem nós servimos. Ao Deus que nós cantamos aqui há pouco, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Às vezes nós cantamos da boca para fora, mas Ele é poderoso. O Senhor nosso Deus, Ele é poderoso. Se você ler, para finalizar essa parte aqui, eu já vou entregar o microfone, Deuteronômio 31, 9 e 13, nos ensina um negócio muito importante. Deuteronômio 31, versos 9 a 13. Moisés, ele nomeia Josué como seu sucessor, e lá nos versículos 9 em diante, ele vai falar assim, e Moisés escreveu esta lei, e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o povo de Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no teu lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres, meninos e os seus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. E que seus filhos que a não souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a que ides passando o Jordão para possuí-la. Então nós vamos ver que o destino da lei, se nós lermos lá em Deuteronômio 6 também,
1 e 2, nós lemos muito essa passagem, Deuteronômio 6, 1 e 2, vai dizer a finalidade da lei, por que a lei foi escrita. E ela foi escrita assim, ó: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e a teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então aqui eu volto à pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem que teme ao Senhor? Será que ainda existem homens que temem ao Senhor? Será que Deus, se Ele olhar aqui hoje em nosso meio, Ele pode encontrar um homem que teme ao Senhor? Salmos 89, verso 7 diz assim: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, nós devemos nos achegar a Ele com reverência e o devido temor a Deus. E se nós não tivermos esse temor, Ele sequer se revela a nós. Ele sequer se revela a nós. Nós cantamos umas músicas lindas hoje em dia, umas coisas que eu falo assim: meu Deus do céu, eu vou para o céu direto, sem nem fazer curva, porque eu estou muito santo, eu estou muito perfeito. Essas músicas aqui nos exaltam, né? E onde está a devida reverência ao Senhor? Mas a Bíblia fala de alguns homens que temeram a Deus. E eu vou ser bem rápido aqui, para nós pensarmos sobre isso. Qual é o homem que teme ao Senhor? Se você olhar em Jó, no capítulo 1 e verso 5, verso 1 diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Oh, aleluia, se eu fosse você eu dava um glória. Porque nós sabemos a história de Jó, nós sabemos tudo o que acontece na vida de Jó. Deus testemunha de Jó a Satanás, e Satanás pede permissão a Deus para ir e tentar a Jó. Sabemos que Deus permite aquilo que o diabo fez com Jó. Jó perde tudo, perde os filhos, perde família, perdeu tudo. Chegou a doença, sua mulher o abandonou, disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ali havia um homem reto, sincero e temente a Deus. Em suas orações ele fez muitas perguntas, mas o Senhor a respondeu com perguntas pelas quais nenhuma delas ele pôde responder. Mas ele chega à conclusão dizendo: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Então esse é o homem que teme a Deus. Não importa a circunstância, não importa o que aconteça, ainda que eu me depare com as coisas da vida, ainda assim eu prefiro temer ao Senhor e me apartar do mal. Esse é o homem que teme a Deus. Mas a Bíblia também vai dizer de 3 homens, que eu quero tocar nesse assunto com vocês. E nós conhecemos Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vai ler lá em Daniel, no capítulo 3, nos versos 16 a 30, essa história. Nós sabemos que eles foram tentados a adorar um outro Deus, mas eles não se curvaram. Isso é muito interessante. Lá no verso 16 diz assim, do capítulo 3 de Daniel: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Quantas vezes nós vamos ser colocados em situações para negarmos ao nosso Deus, mas se nós temermos ao Senhor, se nós formos homens tementes ao Senhor, nós vamos responder com ousadia ao rei. Ainda que ele queira te jogar na fornalha de fogo ardente, ainda assim você não vai temer a ele, você vai temer, portanto, a Deus. Isso é muito interessante, porque lá no versículo 24, você vai ver Nabucodonosor dizendo um negócio muito interessante.
E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. E ele falou assim e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Aí sabe o que ele respondeu? Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando no meio do fogo, e nada há de lesão neles, mas o aspecto do quarto, isso é o que interessa para nós, é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo, da fornalha de fogo. Sabe o que é interessante? Nabucodonosor não conhecia um salmo. Tem um salmo de número 34, dos versos 7 a 9, diz assim, ó: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então quando ele te joga na fornalha de fogo, saiba que vai ter um anjo lá para livrar você, para guardar você. Ainda que você esteja na fornalha, o 4º homem, se você temer ao Senhor, ele vai te livrar. Veja uma das bênçãos de temer ao Senhor: quando nós passamos por dificuldade, quando somos tentados, se nós não negamos ao Senhor, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele está conosco. Esse é o nosso Deus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Eu quero dizer ainda sobre Daniel na cova dos leões. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Nós conhecemos quem era Daniel. Nós conhecemos quem era Daniel, um homem que temia a Deus, que orava de manhã, de tarde e de noite. Com esses Deus tem um negócio especial. Porque com esses, ainda que joguem aos leões, o Deus de Daniel faz a boca do leão se fechar. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus de Daniel, ele faz a boca do leão se fechar. Ainda que ele esteja faminto, ele vai ter que jejuar, porque há um homem que teme a Deus. E quando há um homem que teme a Deus, irmãos, não há nada que pode parar, porque no nome dele nós podemos, no nome dele nós vamos adiante, no nome dele nós vencemos os obstáculos. Mas nós precisamos entrarmos em sua presença com reverência e o santo temor ao Senhor. Eu quero apenas, já para finalizar, ler com você lá em Mateus, no capítulo 10 e nos versículos 28 a 33. Jesus, ele junta os discípulos, fala lá sobre os 12 e a sua missão. Deus diz assim, lá dos versos, vamos ler o verso 26. Ele está instruindo aos seus discípulos, ele diz assim, ó: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus estava nos ensinando aqui, ensinando aos discípulos a diferença entre ter medo e temer ao Senhor. Com os homens aí de fora você não tenha medo, mas com o Senhor aqui dentro e aonde você estiver, saiba que você serve a um Deus que tudo pode, a um Deus que criou todas as coisas, a um Deus que traz à existência aquilo que não há com o poder da tua palavra, a um Deus que nos criou, a um Deus que nos guarda, que nos livra, que acampa os seus anjos ao nosso redor, aquele que fecha a boca do leão, aquele que guarda os seus discípulos, aquele que faz os nossos pés ser firmes na rocha. Esse é o Deus que nós servimos. Essa é a lição que Jesus está ensinando aos discípulos. Mas se nós voltarmos aqui onde nós começamos, oh glória a Deus, qual é o homem que teme ao Senhor? Olha o que está escrito em diante: Ele, o próprio Deus, o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Oh glória, oh glória, oh glória. O segredo do Senhor, escuta aqui,
Deus tem um segredo, o segredo do Senhor. E a Bíblia diz, o Salmo 25, no verso 14, diz: o segredo do Senhor é para os que o temem. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Quando você teme ao Senhor, não é o homem que vai te ensinar, é o próprio Deus. Ele vai revelar a palavra a você. Ele vai te ensinar e vai te conduzir no caminho dele. A Bíblia diz no Salmo 25, nesses versos que nós lemos, que todos os caminhos do Senhor é misericórdia e verdade. Oh, glória a Deus! Isso quer dizer que quando nós tememos ao Senhor, os caminhos que Ele nos leva é de misericórdia e é de verdade. Ele não deixa cair o seu pé, Ele não deixa tropeçar você, Ele guarda a sua família, Ele guarda a sua descendência, Ele guarda os seus filhos, Ele tem um plano e um projeto para você. Mas você e eu precisamos entender que nós servimos a um Deus que é vivo. Arabacamarahás. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Oh, aleluia! Não brinque com Deus, Ele é santo, Ele é justo e Ele julga com juízo, mas Ele guarda aqueles que o temem, Ele o livra do mal, Ele manda os seus anjos acampar ao seu redor, se você o temer. E Ele tem uma promessa muito linda para aqueles que o temem, e eu fecho aqui, fica de pé. O Salmo 128 tem uma preciosa coisa para nós aqui. Oh, aleluia! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Aleluia! Há uma bênção, há um tesouro para aquele que teme ao Senhor, para aquele que coloca os seus caminhos na presença do Senhor. Nunca deixe de temer ao Senhor, porque Ele é vivo, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Queira você, queira não, Ele não vai mudar, Ele é o mesmo. Glória, pois, a Ele. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia.